O que você pensa quando ouve a palavra trabalho? Tarefas, metas, resultados, entregas, cobranças. Provavelmente não foi para a relação, tampouco para encontrar outras pessoas. Não foi também para o que acontece entre as pessoas. E, no entanto, é exatamente isso que decide se o trabalho vai ou não funcionar, se você vai ou não ter sucesso na sua jornada. O que sustenta qualquer resultado duradouro não é a competência individual, é a qualidade das relações. Meu nome é Karina Reis, eu sou psicóloga, especialista em liderança, performance e bem-estar, e hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre a força das relações. Mas antes de eu continuar esse vídeo, ative as suas notificações, curta e compartilhe com outras pessoas que precisam saber um pouco mais sobre a importância das relações no trabalho. E hoje eu quero te convidar para pensar sobre isso. Não de um jeito romântico, mas de um jeito honesto e profundo. Sobre o que nos conecta, o que nos separa, o que precisamos desenvolver para que o trabalho seja um lugar onde nós possamos criar e crescer junto com outras pessoas. Há uma frase que virou um clichê. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em grupo. O problema é que as pessoas repetem isso sem entender o que ir em grupo realmente exige. Ir em grupo não é apenas estar rodeado de pessoas, mas é estar disposto a construir algo com elas. E é isso que torna tudo diferente. Christopher Dejoux, psicanalista e médico do trabalho, passou décadas estudando o que acontece com os seres humanos dentro das organizações e concluiu algo que parece simples, mas que muda todo o jogo. O reconhecimento no trabalho não é um luxo, é uma necessidade psicológica fundamental. Sem ele, o sofrimento se instala. Com ele, o trabalho se torna fonte de identidade e saúde, diria Dejoux. Não só o reconhecimento de resultados, mas o reconhecimento de quem você é no processo, da sua contribuição, do seu esforço, da sua presença. E esse reconhecimento só é possível quando existe relação, conexão entre as pessoas. Quando um time funciona de verdade, é algo que vai além da soma das partes. Existe um espaço de troca onde ideias que eram medianas se tornam excelentes, porque passaram pelo olhar do outro. Onde uma dúvida de alguém abre uma solução que ninguém teria encontrado sozinho. Fazer junto não é dividir tarefas, é criar um campo onde a inteligência de um alimenta a do outro. Quanto do seu melhor trabalho foi possível porque alguém acreditou em você, desafiou você ou simplesmente estava lá, do seu lado? Pensa nisso. Provavelmente você não chegou onde chegou exclusivamente por mérito próprio. Alguém te formou, te apoiou, te deu uma chance ou te deu um retorno difícil que você precisava ouvir. E isso não diminuiu quem você é, isso ampliou o que era possível quando nos conectamos de verdade. Virginia Satir, uma das mais influentes terapeutas da família do século XX, dizia que a comunicação é o alicerce de todas as relações, e que a qualidade de uma relação reflete diretamente a qualidade da comunicação entre as pessoas. Todo problema humano é, no fundo, um problema de comunicação, diria Satir. No trabalho, isso aparece de formas muito concretas. A reunião que não gerou nada porque as pessoas falaram mais do que se ouviram, o projeto que fracassou porque ninguém quis dizer o que estava vendo, o conflito que virou um elefante na sala porque não era o momento certo para falar. Comunicação real exige presença, exige disposição para ouvir o que incomoda, para dizer o que é difícil, para sustentar o desconforto de uma conversa que ainda não tem resposta pronta. Skinner, behaviorista, nos lembrou algo que vai muito além do que a maioria das pessoas lembra. A linguagem é comportamento. E como todo comportamento, ela é moldada pelo ambiente, pelo contexto, pelas consequências. Não falamos no vazio, falamos para alguém em resposta a algo, dentro de um contexto que dá sentido às palavras. Isso significa que a forma como nos comunicamos no trabalho não é neutra. Ela é aprendida, reforçada, modelada por cada um da organização. Se a cultura pune quem discorda, as pessoas param de discordar. Se ela recompensa quem entrega resultado sem se importar com o processo, é isso que vai se proliferar. A linguagem que circula num time revela a saúde daquele time. Que tipo de linguagem circula no seu ambiente de trabalho? O que as pessoas podem e não podem dizer? Quem elas podem ou não ser? As relações no trabalho são, portanto, um espaço de desenvolvimento permanente. Cada troca, cada reunião, cada conflito bem navegado, cada projeto compartilhado é de uma oportunidade de crescer, de aprender com o diferente e de se desafiar com o outro. Isso exige que estejamos disponíveis para o aprendizado. Isso exige que a gente esteja disponível para ser afetado, para não saber, para não ter razão, para mudar de ideia. E esse é um músculo que se desenvolve, não é dado, é construído. Uma das maiores fontes de sofrimento nos times é a confusão de papéis. Quando alguém não sabe exatamente o que se espera dela, ela vai preencher esse vazio com suposições. E as suposições raramente estão certas. E quando alguém não sabe o que não é responsabilidade dela, ela vai tentar controlar tudo, o que exaure, o que destrói relações.
Saber o seu papel dentro de um time não é uma limitação, é uma liberação. Quando você sabe claramente o que é seu, você pode fazer com excelência. Você não precisa ficar ansioso, preocupado com o que ainda não fez ou não é seu. Você pode confiar no outro para fazer o que é dele e isso vai somar com o que é seu. E aí o time então começa a funcionar de verdade. Nem tudo depende de você. Isso não é fraqueza, isso é maturidade. Kant, quando pensou sobre a ética da responsabilidade, nos deixou um princípio que se aplica perfeitamente aqui. Age de tal maneira que você trate a humanidade tanto na sua pessoa quanto na de qualquer outra, sempre com um fim e nunca apenas com um meio, diria Kant. No contexto das relações de trabalho, isso quer dizer, não use o outro apenas para o que ele te entrega. Veja o outro como um ser completo, com limites, necessidades, atravessamentos próprios. E veja a si mesmo da mesma forma. Você não é apenas a sua produção. Você é uma pessoa inteira que trabalha. E isso muda a forma como você se relaciona com o erro, com o cansaço e com a necessidade de ajuda. Errar faz parte do processo, não como consolação, como dado de realidade. Quem não erra não está tentando nada de novo e não aprendeu, portanto, a lidar com o que é real. O erro que destrói, o erro que não é processado, que não tem espaço para ser reconhecido, que precisa ser escondido porque a cultura é punitiva, não agrega em nada. O erro que forma é o que pode ser olhado, entendido e integrado. Para isso, pedir e oferecer ajuda precisa ser parte da cultura do time. Pedir ajuda exige humildade, exige reconhecer que há algo que você não sabe ou não consegue fazer sozinho. Isso não é fraqueza, isso é força. Oferecer ajuda exige uma disponibilidade real, não disponibilidade performática que aparece, mas não entrega. Exige sim uma disponibilidade que vê o outro, que percebe a necessidade e que se move em direção. A maturidade não chega com a idade, ela chega com a prática de certas disposições. E na vida relacional, especialmente no trabalho, a maturidade é a capacidade de fazer 5 coisas que parecem simples, mas exigem muito. A primeira é analisar. Antes de reagir, de concluir, de decidir, analise. Ver o que é de fato, o que é interpretação, o que é sentimento, o que é suposição. Esse discernimento é a base de tudo. A segunda é ceder. Não para perder, mas para reconhecer que há perspectivas válidas além da sua. A terceira é escolher. Não de maneira automática, mas conscientemente. Não reagir por impulso, não deixar que o medo decida por você, escolher com intenção. A quarta é se posicionar, mesmo quando é difícil, mesmo quando não é bem-vindo, ter uma posição clara, comunicada com respeito, é o que torna um relacionamento genuíno. A quinta é talvez a mais rara, é se responsabilizar pelo que você fez, pelo que você deixou de fazer e pelo impacto que isso causou, sem vitimização, mas com integridade. A responsabilidade pelo outro começa pela responsabilidade por si mesmo. Maturidade relacional não é ter as respostas certas, é ter a disponibilidade para as perguntas certas. E isso é algo que se desenvolve com intenção, prática e num ambiente seguro psicologicamente. As relações no trabalho não são um pano de fundo do que você faz. A qualidade da sua presença numa equipe, a forma como você se comunica, como você recebe o outro, como você se posiciona diante dos conflitos e como você se responsabiliza pelas suas escolhas, tudo isso define não só o ambiente em que você trabalha, mas o profissional que você está se tornando. Deju nos lembra que o trabalho é uma das grandes vias de construção de identidade. Satir nos lembra que toda transformação começa na relação. Skinner nos lembra que o que nos comunicamos molda o que existe ao nosso redor. Skinner nos lembra que o que nós comunicamos molda o que existe ao nosso redor. Kant nos lembra que o outro não é um instrumento, é um fim a si mesmo. Essas não são ideias abstratas, são princípios que, quando vividos, transformam a experiência de trabalhar. Você não vai se tornar um profissional melhor aprendendo mais técnicas, e sim vai se tornar um profissional melhor aprendendo a se relacionar com o outro. E a boa notícia é que isso pode ser desenvolvido. É possível treinar, é possível aprender, e isso tem nome, inteligência relacional. Se você quer se desenvolver, quer desenvolver essa habilidade de forma estruturada, com base teórica, sólida e aplicação prática, eu tenho um caminho para você. Vem conversar comigo. O seu desenvolvimento relacional começa com uma decisão, e essa decisão é sua. Até mais.